Páscoa. Unidade à mesa. Um momento de reflexão sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma jornada de fé e esperança. Bem-vindo à nossa celebração especial de Páscoa. No domingo, dia 20 de abril, nós celebramos a ressurreição de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E eu sou o Marcos Garcia, sou o bispo da Igreja Metodista e apresentador aqui na RTM do programa Um Tempo com Deus, para refletir sobre essa data tão importante, para a gente refletir, sobre este momento que é de Páscoa, este momento de celebração. Nós pensamos num encontro de unidade em torno da mesa. Eu já quero chamar a sua atenção para prestar atenção no nosso cenário, onde nós temos a mesa da última ceia, nós temos o lugar da crucificação e morte e nós temos a mesa da ressurreição. É uma alegria poder estar com vocês e hoje receber gente muito bonita, muito amada, Sempre digo que começo saudando as pessoas com gente bonita, mas hoje está comigo o pastor Rodrigo Soeiro, pastor e líder da Igreja Adai. Ele é cantor, ele é compositor, é escritor, pastor de da nossa casa, da nossa família. Uma alegria. Pastor Rodrigo, a sua saudação nesta manhã. Amém, bispo. É um privilégio para mim estar aqui com dois irmãos em Cristo e mais Senhor. Privilégio mesmo, pastor. E que seja um tempo de muito diálogo, de muita comunhão, de muita unidade em torno dessa mesa que faz tanto sentido para a nossa fé, Um privilégio. Muito bom estar aqui na Transmundial e todos que estão nos assistindo e ouvindo, que seja um tempo muito saudável e edificante para a nossa fé. Amém. Muito bom, muito bom. Também está nessa mesa Luiz Felipe Queiroz, pastor da Igreja Batista em São Paulo. Ele é mestrando em filosofia, estudioso aí da palavra. Pastor Luiz Felipe, sua saudação para nós que estamos iniciando esse programa. Graça e paz, irmãos, um grande prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo convite da rádio, prazer estar com os irmãos, com o bispo, com os pastores, reverendo Paulo, irmão Rodrigo. É um prazer realmente poder refletir a respeito da Páscoa, a respeito dessa data que de fato inaugura a nossa fé, a nova vida em Cristo. Prazer estar aqui. Obrigado, pastor Luiz Felipe. E também nós recebemos, nosso querido pastor Paulo Won, pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana em Campinas, também mestre em estudos do Novo Testamento pela Universidade de Edimburgo. Como é gostoso a gente poder estar com pessoas que não só amam a palavra, mas que estão sempre estudando, buscando. Como é gostoso esse tempo. Pastor Paulo, por favor, a sua saudação. Bispo Marcos, queridos irmãos, nossos ouvintes e espectadores aqui da Rádio Transmundial, é um prazer muito grande estar com vocês ao redor dessa mesa que faz da nossa unidade ser unidade, Porque na cabeceira da mesa nós temos Jesus, E é por causa dele que nós podemos estar aqui, representantes de ricas tradições, mas todos olhando para um só lugar. E eu acho muito importante a gente ter esse tempo, principalmente nesse tempo que nós celebramos Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Amém. Eu costumo enfatizar sempre isso, A Páscoa é o maior evento do calendário cristão. Porque a Páscoa estabelece, você pode ter outras comemorações, mas a Páscoa, ela inaugura, de fato, um tempo muito especial. A proposta especial deste encontro nosso pela RTM Brasil é refletir sobre o significado da Páscoa. O que essa data representa, em primeiro lugar, para os cristãos. Então, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre esta mesa, sobre a última ceia, Depois vamos falar sobre o tema principal da crucificação e, por último, falar sobre a vitória, a ressurreição que Jesus ele inaugura naquela cruz. Você está ligado com a gente, acompanhando esse conteúdo especial pelo aplicativo ou pelo nosso site. Então, quero já convidar você também a participar conosco.
você pode enviar mensagens para o nosso WhatsApp. Nosso número é 11 974 181 456. WhatsApp da Rádio Transmundial, 11 974 181 456. Quero dizer a você, e é muito importante, esse programa ficará também disponível no nosso canal do YouTube. E aí eu quero pedir para você, não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar, mas especialmente, de compartilhar com aquelas pessoas que fazem parte da sua vida esta palavra que será ministrada através do nosso programa. Procure, pelo YouTube, @RTM Brasil, @RTM Brasil. O primeiro bloco é o bloco da ceia. E antes da crucificação, um dos momentos mais marcantes, entre Jesus e os discípulos é, de fato, a ceia do Senhor. A celebração da Páscoa numa quinta-feira que marcou, toda a nossa caminhada e deu um novo significado à ceia judaica. Eu quero perguntar nessa nossa conversa, nesse nosso bate-bola, quero começar pelo pastor Uon, qual a importância da ceia instituída por Jesus por meio da representação do seu corpo e sangue? Não é uma pergunta fácil, mas a gente vai interagindo também. Pastor Uon. Eu quero começar falando da importância em termos de narrativa. Então, quando nós falamos da ceia do Senhor, do momento da comunhão, da Eucaristia, nós estamos olhando para um âmbito não apenas pontual daquilo que nós estamos fazendo ou daquilo mesmo que Jesus fez, mas de toda a história da salvação que começa lá no Antigo Testamento, da celebração da libertação da escravidão que ocorreu com Moisés, que eles tiveram que celebrar com muita pressa, com elementos muito simbólicos à mesa para expressar a dor da escravidão e a alegria da libertação, que em Cristo Jesus encontra a expressão mais final. Então, aquilo que foi vivido e reencenado pelos israelitas e pelos judeus durante milênios, com Jesus Cristo passa a ter agora um caráter definitivo e que, à luz daquilo que ocorreu, aponta para a nova realidade, porque aquilo que nós fazemos aqui, e continuaremos a fazer até Cristo voltar, é apenas um treinamento antecipado daquilo que nós plenamente teremos no mundo por vir, na ressurreição. Então eu creio que a ceia é o melhor momento para o cristão, para o crente, para aquele que ama e é discípulo de Jesus Cristo, se situar na história. O que aconteceu na história antes dele, o que Jesus fez por ele, e à luz daquilo que Jesus fez, o que vai acontecer para frente. Por isso que é um ótimo lugar para refletirmos não somente sobre as questões concernentes à morte, à dor, mas também a celebração de toda a unidade. Porque o que nos faz como irmãos é a pessoa de Jesus, é o sacrifício de Jesus, é aquilo que Jesus fez por nós. Muito bom, muito bom. Pastor Luiz Felipe? A ceia do Senhor, ela é a mesa da igreja, É onde nós nos reunimos buscando o próprio Senhor Jesus Cristo, onde Ele celebra e com o cálice a nova aliança. Então a gente recupera, existe um cumprimento também, como o pastor Paulo bem colocou, deve ser visto a partir da compreensão da narrativa, da história da redenção, e nós encontramos aqui palavras de Cristo que são fundamentais para nós compreendermos o que está acontecendo, Em especial, que Ele está celebrando essa nova aliança. E o que seria essa nova aliança, O que Jesus está apontando, a que profecia, a que palavra Ele está remetendo. Então é muito importante nós lembrarmos da profecia que é trazida a nós, chega a nós pela boca do profeta Jeremias, onde Deus se esqueceria dos nossos pecados, onde através do seu Espírito escreveria nos nossos corações a sua lei, faria com que os nossos corações estivessem apontados para o próprio Deus, a sua palavra, para que amássemos Ele.
E nesse momento, claro, que envolve, obviamente, o sacrifício de Cristo, né, como o Cordeiro Santo, mas é muito interessante lembrar dessa menção que Cristo faz à nova aliança. Isso tem um impacto gigante na nossa compreensão de fé mesmo, de salvação, o presente que está sendo dado, que graça é essa que está sendo recebida, que está sendo derramada sobre a igreja. Então, é difícil falar em poucas palavras o quão importante ela é para nós. Obrigado, Luiz. É muito interessante, pastor Luiz, assim, todo mundo que está aqui fala muito, né? Então a gente trabalha. Pastor Rodrigo, como é que você vê esta celebração da quinta-feira, o significado da ceia judaica para o que Jesus inaugura? É muito significativo. A beleza da mesa é o quanto que ela nivela, né? Ninguém à mesa é mais alto ou menos, mais importante ou menos importante, mais alto ou mais baixo. Então, e o ambiente, nos dá a sensação, né, que é o ambiente que Jesus mais gostava, né? E olhando para toda essa compreensão, né, quando Jesus fala que tipifica a minha morte, mas o apóstolo Paulo falando, mas ele volta. Então não é a mesa fúnebre, e só volta quem está vivo, né? Então essa compreensão de que ela aponta para algo muito maior do que a morte dele, mas a sua volta e implicitamente a sua ressurreição que aconteceria. Então é realmente algo que não nos deixa triste, nos deixa assim contrito, nos deixa de alguma forma mais pensativo, mas existe sim a esperança que ele volta e que tudo isso é um ensaio, né? Como você disse, de um grande concerto que vai acontecer na eternidade com ele. Muito bom. E a gente vê uma série bíblica, hoje está muito, né? E é muito interessante porque a gente assiste a série, mas a gente já sabe como ela acaba, né? Então não tem surpresa para nós. Por mais que você saiba, gente, eu já sei o que vai acontecer. Eu acho que essa é talvez a beleza da mesa, a gente ter essa visão. Começar pelo pastor Luiz Felipe, né? Qual a importância, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas qual a importância da instituição de Jesus por meio da ceia? Vamos imaginar que cada um de nós recebesse a notícia, né? Dia tal você vai morrer. Né? E você, então eu quero reunir a minha casa, quero reunir os meus amigos, gente, quero fazer uma última refeição, né? A ceia dá essa sensação assim, essa é a última vez que eu vou estar com os meus amigos nesse contexto, né? Porque depois veio todo um outro processo. Qual a importância, né, Luiz Felipe, desta ceia instituída por Jesus? Porque ele vai dar um significado, ele vai ressignificar a ceia do Antigo Testamento. Sem dúvida, bispo. Nós estamos falando aqui de um momento em que passado, presente e futuro se encontram, né? Então nós estamos falando de cumprimento de promessas, de apontamentos e antecipações. Então a importância da instituição, ela sinceramente, a meu ver, ela escapa até mesmo à nossa compreensão, o tanto que ela significa. Não à toa, as tradições cristãs, elas muitas vezes divergem no seu significado e na sua profundidade, né? Mesmo dentro da minha tradição batista, grande parte dela entende como um memorial, mas existe também, mesmo dentro da minha tradição batista, que encontra também consonância com a tradição reformada e representada também aqui pelo irmão Paulo, que existe um elemento que escapa à nossa compreensão meramente racional e vai até além do memorial, que talvez seja aquilo que nós entendemos como um sacramento, ou seja, onde por meio desses elementos visíveis, Deus está operando graça e transformação invisível na vida da igreja, por meio dessa observância, por meio dessa obediência. Então, sem dúvida, a instituição da ceia não é algo que a gente deve simplesmente tratar como algo banal ou trivial, ou simplesmente uma formalidade.
nós deveríamos olhar com muita atenção para aquilo que o Senhor ordenou. Muito bom. Pastor Rodrigo, sua vez, me ajude, né? Qual é essa importância, né, da ceia, né? O pastor Luiz Felipe já trouxe uma abordagem na sua visão, né, no seu coração. Eu gosto muito fazer média com o senhor agora. Eu gosto muito de John Wesley quando ele dizia que a libertação é a saída do Egito, né? E a santificação é o Egito saindo da gente, né? Quando ele citava isso lá no século XVIII, isso me agrada muito. Então eu acredito que essa manutenção, né? Você vem dizer que não pode ser trivial. Em algumas comunidades a gente percebe quase que faz parte da liturgia, mas também começa rápido, termina mais rápido, não tem, né? Obviamente que a gente sabe que, dependendo do tamanho da comunidade, isso que a gente está vendo aqui é quase que às vezes impossível, uma mesa tão maravilhosa, mas estar à mesa, né? Relembrar isso é um processo de santificação. Não é simplesmente a saída do Egito, né? No nosso caso, da leitura cristã da nossa vida, né? Regressa, mas é um processo de alimentação mesmo, de manutenção da nossa fé, né? Então, por isso da importância, seja a igreja que faz todo domingo, ou seja a igreja que faz quinzenalmente ou mensalmente, não é um culto comum. Não é um culto comum. E eu acho que nós deveríamos, da mesma forma que somos tão intencionais em fazer isso em abril, que seja sempre assim, né? Todos os meses ou todas as quinzenas, seja a tradição que for, né? Mas estar em ambientes assim, eu me lembro, você falou, né? Eu sou assembleiano, meu pai é assembleiano, e a tradição que a gente carrega também é memorial. Mas você falando me lembrou de algo. Acho que meu pai era também reformado. Que ele dizia o seguinte: esse é o cálice da cura. Esse é o pão que enquanto você come, ele faz mais do que você pode ver, né? E é isso. Eu acho que eu também sou minha mussarela, minha calabresa, sabe? Eu acho que eu também tenho esse pezinho, né? E não apenas ser algo tradicional, mas tem algo a mais. Tem algo misticamente falando, no bom sentido da palavra, tem algo que aponta para coisas sobrenaturais mesmo e enfim, faz sentido para minha fé. Enfim, é isso. Pastor Paulo. Eu acho que a instituição da ceia, né, por Jesus Cristo tem um caráter muito pedagógico e muito de alcance das nossas linguagens mais comuns, e por meio do comum Deus faz o extraordinário, né? Então, por exemplo, quando nós nos reunimos para comer com pessoas queridas, sem querer, querendo, existe uma mística lá, algo acontecendo, corações se abrindo, pessoas falando, o sabor da comida se misturando com o sabor das conversas. E é interessante porque todas as grandes alianças e todas as grandes formas de Deus se relacionar com as pessoas no Antigo e no Novo Testamento passam pela mesa. Os sacrifícios no Antigo Testamento, muitos deles eram sacrifícios de ordem de comunhão. Você também fazia parte, comia parte do sacrifício, você movia. E a mesa do Senhor é o símbolo máximo de um Deus que se assenta conosco à mesa para comer a nossa comida, para falar na nossa linguagem, para usar elementos tão comuns na época, né? O pão continua sendo comum para nós hoje, na época o vinho era uma bebida comum. Por meio do comum, Deus transmite o extraordinário. Isso é aquele âmbito que nós chamamos de mistério. Nós não compreendemos o que está acontecendo. Por isso que muitas tradições divergem um pouquinho sobre o que é a ceia, o que acontece no meio da ceia. Mas o que nós não podemos negar é que a ceia é em torno da figura de Jesus. Nós nos lembramos dele, nós nos recordamos da sua presença entre nós por meio de coisas tão comuns e tão ordinárias. Eu acho que isso faz do Evangelho ser tão belo, porque não é algo extraterrestre, alienígena, que vem de uma maneira misteriosa que ninguém entende. Não, é mesa,
é você pegar elementos comuns produzidos por seres humanos e que de alguma maneira mostra a realidade desse Deus que nos ama, desse Deus que vai se sacrificar por nós. O pão partido, esse é o meu corpo sendo partido por vocês. Esse vinho é o meu sangue que purifica os pecados. Tudo isso, quem estava ouvindo na hora estava entendendo. E a nossa prática de sempre repetirmos essa mesa até que Cristo volte é para que visualmente e pedagogicamente nós nunca percamos esse vínculo com o Evangelho. Né? Numa sociedade, hoje a gente vive numa sociedade tão visual, tão de imagem, a ceia é uma antecipação de 2000 anos atrás daquilo que mais nós nos damos bem em aspecto de comunicação. É ver, aprender, participar e viver. E vocês acham, bom, colocando aqui para os irmãos, é difícil a gente não relacionar a ceia com palavras como nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ao mesmo tempo, nós vemos, né, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que Ele é o pão da vida. Do que a gente está falando, né, quando nós remetemos a textos como esse? O Paulo colocou muito bem essa questão da mesa, onde nós, através de algo tão simples, tão ordinário, tão básico, nós estamos ao mesmo tempo tendo uma experiência tão extraordinária, Deus nos lembrando que Ele é o nosso alimento, que ao fazer algo tão simples, tão ordinário, tão necessário, a gente não pode ficar sem comer. E ao mesmo tempo nos lembrando de que nós não podemos ficar sem a palavra dele, sem Ele. E pastor, é muito interessante porque na nossa tradição, né? Nós estamos falando de tradição. Na nossa tradição a gente só tem 2 sacramentos, a ceia e o batismo. E eu acho que essa é uma coisa que você que está com a gente participando, acompanhando, a ceia é sagrada, né? Assim como o batismo. E quando nós celebramos, nós estamos celebrando algo sagrado. De uma igreja que já foi igreja de catacumbas, de igreja perseguida, e chega até nós hoje, em catedrais, em igrejas de às vezes, milhares de pessoas, né? Mas a gente não pode banalizar isso. É sagrado, né? Aproveitar o nosso tempo, vai caminhando de forma bem assertiva. Pastor Paulo Won, né? Qual a importância do lava-pés? O que Jesus ensina com o lava-pés? E aqui a gente vai ter que ser, né? Vamos lá. Humildade. Aquele que não precisava ser humilde, foi humilde para nos mostrar que a humildade é a nossa única escolha. Então, você lavar o pé dos outros pode parecer algo extremamente humilhante. Mas eu acho que é isso que a graça de Deus faz em nós. Nos humilha, joga na nossa cara que nós não somos tudo aquilo que nós imaginamos ser, e por nós não sermos tudo isso, nós precisamos, revestidos do amor de Deus, servir o outro como se o outro fosse o nosso Senhor. Eu colocaria, bispo, higiene. Eu quero provocar aqui. Porque a gente vê sempre na perspectiva da liderança, do serviço, e tem que ver mesmo, né? Mas, não quero comer com vocês sujos, não. Eu acho que isso demonstra que na esfera da comunidade, todas as funções, seja limpar um vaso sanitário, ou montar a mesa da ceia, ou pregar o texto, ele está presente em todas as funções, né? Então, essa função higiênica de, vamos com calma, né? Eu acho que ela me provoca. Eu tenho lido esse texto muito da perspectiva do cuidado logístico, e acho que isso também faz parte, nós que somos pastores, sabemos da importância, né? O quanto que um ambiente comunica, né? Dentro de um cenário cultico, né? Muito bom, pastor Luiz? Eu vou reforçar o que os irmãos já falaram, mas para colocar também somar uma outra perspectiva, é difícil a gente ler esse texto e não remeter à profecia do servo sofredor, né? Então ela me parece que também tem um componente de cumprimento. Isso parece ser muito forte no Evangelho de João, então remete ao servo sofredor de Isaías, ao ofício, à vocação messiânica do Senhor Jesus Cristo, o que às vezes parece algo muito técnico ou teológico, mas é muito importante que nós
e a igreja não perca de vista que Deus não precisou de um plano B para resolver o problema da humanidade. Aquele sempre foi o plano A e está presente desde toda a Escritura, desde o Éden, desde os profetas, desde a Páscoa no Egito, e naquele momento me parece remeter muito ao servo sofredor de Isaías. O poeta que diz, na verdade, ele reescreveu algo que, agora me falha a memória quem de fato colocou isso em livro, mas um amigo meu chamado Felipe Valente, um cantor, ele diz que antes do haja luz, houve o haja cruz. Né? Então não era um plano B, estava tudo bem alinhado. Isso é muito bom mesmo, né? Eu acho que para nós, né, a gente está caminhando para o encerramento deste bloco, o que a ceia representa para nós hoje, agora falando sobre unidade, né? A gente colocou aqui a perspectiva da higiene, a perspectiva do sagrado, a perspectiva do cumprimento da profecia, né? O pastor Rodrigo usou uma expressão, se eu não estiver pecando aqui, né? A mesa nivela, gente, né? Nós estamos aqui acomodados em cadeiras, mas não era assim, né? As pessoas estavam deitadas, né, na mesa, assim, ao chão, estavam ali e de uma forma muito especial partilhando do alimento. Hoje, né, a ceia gera unidade, né, para nós. A gente tem percebido isso? Bastante. Eu acho que a ceia é o grande remédio de um dos nossos principais males dos nossos tempos aí, que é a alta polarização e como isso tem feito mal num contexto que deveria ser o contrário. Você está numa mesa olhando no rosto do seu irmão em torno de algo muito maior, em torno de algo muito mais maravilhoso e mais glorioso do que simples opiniões humanas. Isso nos faz repensar se realmente nós temos vivido o Evangelho de forma correta, não quebrando pontes, mas estabelecendo união, e por meio da unidade nós temos a cura, né? Eu acredito que nós, né, da tradição evangélica, enfim, eu tô me sentindo muito bem aqui, né, nesse ambiente. E eu não me lembro da última vez que estive num ambiente desse com na ceia, com tradições diferentes, né? A gente sempre está muito nas nossas comunidades, com os nossos presbitérios, com as nossas clãs, com as nossas pastorais. Então, de alguma forma, esse momento aqui, ele tá mexendo em algo, né? Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, mais do que um conselho de pastores, para a gente falar de estratégias de crescimento de igreja. Acho que a gente podia estar mais à mesa, lavando o pé um do outro, né? Eu acho que isso traria algo muito mais poderoso do que infelizmente algumas coisas que a gente tem visto. E eu me coloco nisso, não estou apontando nenhuma crítica ao outro, enfim, mas de alguma forma é um desafio para esse tempo. Nós queremos agradecer esse primeiro bloco aqui, tratando desse tema, né? O pastor Luiz Felipe já volta já, e a gente quer agradecer nesse primeiro bloco que fala sobre a ceia, a crucificação, e o próximo bloco nós vamos trabalhar talvez sobre um dos temas mais desafiadores, a morte de Cristo, né? Já foi dito nesse primeiro bloco que ele não precisava ter lavado os pés de ninguém, que ele não precisava ter feito isso. Na verdade, ele não precisava nem ter morrido, né? Porque ele era perfeito, ele era santo, mas ele faz isso por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. Que você possa nos acompanhar no próximo bloco. Agora nós vamos falar sobre a paixão de Cristo. Que sexta-feira foi aquela. Um momento tão difícil para ele cumprir o seu chamado. Para ele caminhar na via que hoje nós chamamos a via dolorosa. Daquele que vai ao jardim para orar com alguns dos seus discípulos. E ali ele começa a perceber o quão fragilizado ele está. A narrativa bíblica diz que ele chega a suar o sangue, a transpirar o sangue. Ele se decepciona com seus discípulos, porque ele pede para os discípulos orarem com ele, ele se afasta para orar e quando ele volta,
os discípulos estão dormindo. Que sexta-feira foi essa? Que experiência foi essa no Getsemane? Eu quero perguntar, né, aos nossos convidados, vou começar com o pastor Luiz Felipe. Pastor, quais eram as acusações que Jesus sofria naquele tempo do seu ministério? Por que será que as pessoas queriam tanto prendê-lo e matá-lo? Bispo, claro que nós podemos listar algumas coisas, né? Ele estava provocando de fato, digamos assim, o establishment, né? Ele estava provocando toda uma estrutura de poder, né? Que governava, que contava com digamos assim, com a obediência ou com a submissão, por vezes, quase inquestionável do povo. Então, ele estava mexendo com pessoas poderosas, e porque estava incitando multidões, e isso chamava a atenção. Mas nós não temos como negar que a acusação principal que o leva a ser julgado e depois fatalmente crucificado é que ele assume uma identidade que ouvir aquilo da boca de um homem era completamente escandaloso. Ele disse que era o Filho de Deus. Ele se coloca, ele assume, ele reivindica ser alguém que primeiro não correspondia com a expectativa que eles tinham do Messias. E o Messias que ele reivindica ser é mais do que eles esperavam. E mais do que eles esperavam que o homem pudesse reivindicar. E um homem que veio de Nazaré. Então, ele vai para a cruz, ele é julgado porque diz que é o Filho de Deus. Pastor Paulo, o que mais você diria nas suas leituras dessa... Porque as pessoas queriam... Né, o pastor Luiz já trouxe esse embasamento, mas eu sei que cada um de nós, ao ler a palavra, né, e eu acho que essa beleza da palavra e essa beleza da mesa, o que você diria? Né, por que será que as pessoas queriam tanto matá-lo? Né? Ele evoca ser o Filho de Deus... E isso, nos ouvidos das pessoas da época, era algo extremamente ofensivo, porque era quebra de mandamentos importantes dentro do judaísmo. Jesus também, ele manteve uma posição muito difícil de ser compreendida no seu tempo em relação ao templo. O templo era o elemento mais sagrado do judaísmo. E Jesus, por exemplo, olhar para o templo e falar, destrói esse templo que em 3 dias vou construir, e o pessoal não entendeu que não era aquele templo e que era o seu próprio corpo. Jesus faz predições e faz profecias muito importantes a respeito do destino de Jerusalém, do destino do templo, e isso mexe com as estruturas religiosas, né? O establishment, mas a estrutura da religião. E se tem algo muito difícil, né, de ser mexido em contexto humano normal, é a questão da religiosidade e dos símbolos religiosos. Você vir e falar que aquilo que você está considerando como importante não é tão importante assim, que tem algo mais importante, que Jesus estava falando que era ele próprio, deixou o ânimo dos judeus e particularmente da liderança judaica muito, assim, contrariada. Os judeus já estavam num crescente de conflito com Jesus, na maneira como Jesus acusava, por exemplo, os fariseus, os saduceus, né, de hipocrisia, como que Jesus lidava com os religiosos, mas isso chegou num ápice incontornável, porque na visão da liderança judaica, esse Jesus, ele pecou e ele merece morrer por isso, e é o que o sacerdote fala, é melhor um morrer por todos para que esse problema não se alastre. Então esse é um dos motivos, né, atrelados àquilo que já foi explicado, que fez com que os judeus fizessem uma acusação formal aos romanos. Muito bom. Pastor Rodrigo, eu quero que você comente isso. Mas já emendando a sua resposta, depois o pastor Luiz Felipe e o pastor Paulo também vão compartilhar. Por que queriam tanto matá-lo, né? Mas como ele reagiu nesse processo? Como Jesus reagiu diante do processo que ele estava vivendo? Trazendo de novo a nossa memória, ele não precisava estar lá, né? Era uma profecia,
Mas como ele reage? Eu gosto muito daquela metáfora que ele vem dizer num determinado momento que não dá para se colocar vinho novo em odre velho. Eu acho que a grande expectativa do judeu que estava sendo convencido por ele era que, vai dar liga. Eu acho que aquilo que você está falando e aquilo que você está vivendo, acho que a gente não precisa quebrar os padrões, né? E ele vem dizer, não vai dar. Não vai dar não, é vinho novo e nessa estrutura, vai vazar. Então, essa quebra, né, do status quo, Sim. eu acho que isso começa a irritar de alguma forma, né? E aí entra belamente naquilo que já foi falado. Sobre a questão das reações de Jesus, né, de alguma forma, a gente percebe ele sempre muito pacífico, né? Sempre muito gentleman, né? É aquilo, né? Acho que a pior maldade do maldoso é te fazer maldoso como ele, né? E a maldade dos caras não deixava maldoso, mas ele continuava firme. Então, a gente vê nuances assim dele, principalmente na Galileia, às vezes provocando, mas às vezes uma linguagem muito mais preocupado com as ovelhas perdidas do que tentar de alguma forma provar que ele era ou não era. Mas quando ele chega em Jerusalém, aí o bicho pega. Então eu acho que é assim, os caras ainda estão achando que eu estou tentando conectar vinho novo com odre velho, mas aí vai e derruba. Então, de alguma forma, eu acho que ele se permite ficar irritado, obviamente, e aí é para a cruz, né? Ontem, em todos os campos da nossa igreja, na liturgia, a gente colocou o vídeo do The Chosen, avisando a comunidade do lançamento, né, dessa nova temporada. E aí, enquanto eu estava com o pastor do lado e a gente viu ele chegando em Jerusalém, eu olhei para ele e falei assim, ele não morreu por qualquer coisa, ele mexeu, ele provocou demais, né? A chegada em Jerusalém. Então, não o tornou maldoso, obviamente, porque ninguém muda a essência dele, mas ele precisava fazer aquilo. Se tinha alguma dúvida que o judaísmo e o cristianismo poderia de alguma forma ter alguma conexão, ele vai e fala assim, eu vim fazer uma nova coisa. Eu não vim remendar, eu não vim... Eu olho para trás e respeito a tradição da lei, dos profetas, mas é uma outra... É um novo momento e você precisa entender que eu vou ter que destruir mesmo para reconstruir da forma que eu acredito. Interessante, hoje a gente usa uma palavra de resiliência, né? Mas ele é resiliente ao chamado dele. Apesar de chorar, apesar de pedir para o pai livrar, se pudesse passar dele esse caso, mas ele vai cumprir esse papel, né? Pastor Paulo, o que era ser crucificado naquela época, né? O que representava uma morte de cruz? A morte de cruz representava a maior humilhação que alguém poderia passar, né? Era uma das formas capitais mais cruéis, né? E geralmente destinado a criminosos de altíssima periculosidade. Naquele tempo, nós estamos falando de traidores dos governos estabelecidos, sedição, revolta interna. Então nós temos relatos abundantes na história contemporânea de Jesus, por exemplo, dos romanos crucificando judeus aos milhares e fazendo das estradas, né, todas elas margeadas por cruzes, com pessoas lá penduradas. Então, na visão de qualquer um, ser crucificado era algo péssimo, era a pior maneira de você terminar a vida. E nós temos também referências à própria lei, na própria Torá, que diz que maldito é o homem que é pendurado no madeiro, seja enforcado, seja empalado, seja crucificado. Nós não estamos falando nem de uma morte fácil, que a crucificação era um processo extremamente extenuante para quem estava sofrendo aquilo, a pessoa demorava dias. Jesus é um caso de alguém que morreu rapidamente na cruz. Nós estamos falando de humilhação pública, porque geralmente as pessoas eram penduradas sem roupa. Nós estamos falando de toda uma comoção visual, porque incomoda ver alguém crucificado.
imagina. Então nós estamos falando da coisa mais horrível que a gente pode ter, que reflete a horripilância e aquele negócio negativo do nosso pecado. O nosso pecado é aquilo, é aquele efeito que nós deveríamos receber, mas que Cristo recebeu em nosso lugar. Então, o peso da cruz, o efeito da cruz, aponta diretamente para a gravidade daquilo que nós fizemos como pecadores contra Deus, e também a maravilhosa graça, porque a cruz é símbolo de maldição, mas em Cristo a cruz foi ressignificada como símbolo de vitória, porque foi na cruz que Cristo triunfou sobre a morte, sobre o diabo, sobre os poderes do mundo. Então a cruz é o lugar de grande virada, da maior maldição para a maior bênção, da morte para a vida. Então, aquela imagem é uma imagem tão forte que Paulo diz que nós pregamos o Cristo crucificado. Essa é a mensagem que nós temos a pregar. Então é interessante, né, que a cruz também é um lugar de salvação, né? É certeza. Não só dele, mas ele diz para o outro criminoso. Acho muito interessante o bandido bom, né? Ele estava lá porque ele, de alguma forma ele tinha cometido um crime, mas ele reconhece. E naquele lugar, né, Jesus diz para ele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, né? Pastor Luiz Felipe, você já mencionou várias vezes aqui, então eu vou começar por você. De que maneira a crucificação de Jesus, né? O pastor Paulo já fez menção, depois quero ouvir o pastor Rodrigo, mas de que maneira a crucificação de Jesus, ela cumpre, né, as profecias do Antigo Testamento? Você já fez menções na sua palavra, mas de que maneira você vê esse cumprimento? A gente poderia listar muitas, mas para começar por uma bem clara, e me parece que existe esse apontamento na fala do próprio Senhor Jesus, quando ele diz que ele veio cumprir a lei. Então, que ele não, em nenhum momento ele veio revogá-la, mas ele veio cumprir. E ele veio cumprir porque a pena capital, como o pastor Paulo já colocou, ela era, nós somos merecedores dela. Então, no sacrifício substitutivo, né, e que tem essa conotação penal, ele toma o nosso lugar, cumprindo aquilo que deveria ser, na verdade, deveria ser reservado apenas a nós, né? Essa é a feiura do nosso pecado. Porém, é interessante notar que por vezes a gente fala muito do sacrifício e a gente não deve minimizá-lo. Mas por vezes a gente esquece da vida de justiça que o Cristo levou como o segundo Adão. O primeiro caiu, o segundo triunfou. E ao morrer, de fato ele paga pelos nossos pecados, mas nos faz herdeiros da sua justiça. Então, ali tem muita coisa acontecendo. Muito bom. Pastor Rodrigo. Nós estamos, na verdade, terminamos ontem, né? Uma série expositiva a respeito de Oséias, né? E foi muito especial para mim ler o capítulo 2 de Oséias, quando existe uma conexão, uma profecia apontando para o Messias ali no capítulo 2, quando ele vem dizer: nos primeiros 2 dias eu vou feri-lo, mas no terceiro eu vou curá-lo. Pô, então a tipificação de Oséias, né, com Gomer, a tipificação do Cristo para com a igreja, pô, já está acontecendo ali, né? Então, olhar para as narrativas bíblicas veterotestamentárias e encontrar não o plano B, né? Ou alguma ideia de que Deus está precisando improvisar, né? Mas ver o quanto que não apenas a narrativa, mas a metanarrativa bíblica, ela, como diz o autor, né, lá é o tapeceiro mesmo, né? Você olha ao contrário, não faz sentido algum, mas na hora que você coloca no lado certo, tem beleza, tem formosura, tem, né? Num primeiro momento é o sofredor, é o cordeiro que foi morto, mas no segundo momento é o leão da tribo de Judá, né?
Então essa dobradiça, né? Como Hernandes Dias Lopes gosta de dizer, né? Essa dobradiça é bem interessante. É tão bonito isso, né? Porque, na verdade, a nossa leitura ela parte, né? Efetivamente, das profecias, né? E aí ele vem cumprir as profecias. Só que ele não cumpriu as expectativas do ser humano, né? Se você olhar no templo, nós temos um problema de poder, né? Como é que os judeus usam Jesus? César está pintando um novo rei, né? Vai mexer com o poder de César, né? E sempre que você mexe numa estrutura de poder, né? Então, quando você olha, por que Israel foi para o exílio? Foi sempre por desobediência, né? Mas sempre ouviu uma palavra, vai chegar o Messias, vai vir o Messias, e eu creio que nesse ambiente, como é que vocês olham os discípulos nesse processo? Nós estamos falando da sexta-feira, né? Da reação dos discípulos, né? Vou começar com o pastor Paulo e já quero emendar com essas reações os sinais sobrenaturais, né? As coisas que no momento que ele é crucificado, o véu que se rasga, o tempo que escurece, mas nós temos os discípulos, andaram 3 anos com ele, né? A gente já falou aqui, dormiram a hora que tinham que estar orando, mas como é que você fala, pastor Paulo? Os discípulos são como nós somos. Nós escutamos, mas não entendemos bem. E nós não compreendemos bem o tempo daquilo que está acontecendo. Então parece que os discípulos foram pegos de calças curtas. Eles ficam num estado que beira o desespero, porque nós podemos ver, por exemplo, Pedro decepando a orelha do Malco. E você só... Não que ele queria pegar a orelha, me dá a sensação que ele queria pegar o pescoço, né? Foi graça não ter feito estrago maior. E graça ainda maior Jesus ter curado o pobre decepado. Mas você vê que nós só tomamos atitudes assim quando nós nos vemos ameaçados. Então, os discípulos com certeza se viram ameaçados no conforto que eles tinham com Jesus e com a possibilidade de Jesus tomar o poder. Porque Jesus vem da sua entrada triunfante e todo mundo falando, Hosana, o rei, né? Bendito o que vem em nome do Senhor. E todo mundo está esperando que em Jerusalém Jesus faça alguma coisa. E quebrando essa expectativa, a tropa vem na surdina à noite, que não era o usual. O julgamento que foi feito no Sinédrio era algo, por definição, algo inválido. Eles vêm, pegam Jesus e o que o pessoal faz? Todo mundo dá no pé. Todos fugiram, com exceção de João, que está lá, né, cuidando e fica aos pés de Jesus na crucificação. Pedro, ele não foge, mas ele vai lá ver o que está acontecendo de curioso assim, ele nega Jesus, né? Sem falar do outro que foi o causador que traiu Jesus. Então nós vemos reações extremamente humanas em relação ao inesperado da graça de Deus. Autopreservação, né? Aquele sentimento de vamos dar no pé, depois a gente vê o que faz. Todo mundo volta para a sua região, todo mundo atemorizado. Temos coisas muito bizarras acontecendo, né? No relato de Marcos, por exemplo, alguém que está lá na hora que Jesus é preso, alguém sai correndo nu, para você ver o quanto foi marcante esse momento. E fora todas as coisas que acontecem concomitantemente à morte de Jesus, né? Relatos de ressurreição no meio da cidade, eventos cósmicos acontecendo, o céu ficando escuro, para você ver que o evento mais importante da história estava por acontecer. A morte e a ressurreição. E não dá para não ter nenhum tipo de reverberação cósmica e no humor dos discípulos diante de algo tão grandioso que estava acontecendo diante deles. Bom, pastor Rodrigo? Eu, quando leio essa narrativa, né, é impressionante ver o que está acontecendo, e eu acho que Lucas, ele dá uma atenção especial àqueles que estão voltando para Emaús. É muito lógico que depois da ressurreição há o encontro e o tal do peregrino, né? Mas
eu fico imaginando um olhando para o outro, né? A gente não sabe se são dois caras, se é um casal, sempre fica essa grande questão, né? Mas, pô, eu não estou muito afim de saber o que está acontecendo, não. Sabe aquele negócio, bom, vambora, vai, meu. Tem um que está se escondendo, tem um... realidade. Então foi um sonho mesmo, acho que foi um veraneio da nossa parte, não rolou, e tá tudo certo, vamos voltar, não quero falar com o Pedro, não quero discutir com o João, é só, vamos embora e vamos tentar retomar a nossa vida, que eu acho que isso expressa muito o que o Paulo falou, né? Eu preciso viver, né? Eu investi a minha vida nos últimos, sei lá quanto tempo, mas vamos para casa, vamos. Foi bom enquanto durou. E aí o Cristo depois, né, ressurreto, vai atrás de, né? Tem um rapaz que disse uma vez para mim, pastor, se eu fosse Jesus, eu subiria igual o Superman, iria lá em Roma e falaria, eu tô bem. Não, esse Cristo depois de ressurreto vai para um caminho estreito, um caminho de quase 12 quilômetros e anda. Então, esses dois indo em direção a Emaús é a representatividade também humana de que, Deus também nos ama quando somos vulneráveis, Ele também nos ama quando a gente não entende, Ele também nos ama quando a gente não compreende e Ele vai com a gente até as últimas consequências. É tão interessante, né, que usando essa linguagem do Superman, ele já tinha tido essa oportunidade no deserto, quando o diabo diz assim, eu vou te dar o que você quiser, né? Ele resistiu ao diabo, né? E ele vai para a cruz, né? E depois da ressurreição não tem nenhum momento pirotécnico, nenhum show, nem luzes, nem fumaça, nem absolutamente nada disso, né? A gente vai falar da ressurreição no próximo bloco, né? Os crentes querem muito ir para domingo logo, viu? Pastor Luiz Felipe, fala pra gente aí dessa perspectiva, né, do sobrenatural. Você tem ali um soldado, né, que diz assim, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então, ele precisa ver sinais, né, como foi dito pelo pastor Paulo, sinais cósmicos. Quem estava perto do templo viu o véu se rasgar, as mulheres batendo no peito depois. Parece-me que o que acontece lá sinaliza algo. Algum comentário seu nessa direção? Está consumado. Está consumado ali. A morte foi derrotada, né? Não tem como a morte ser derrotada e o universo não... A criação não reagir a isso, né? A morte ali foi derrotada. O seu fim foi decretado. Ali e depois, né, Jesus ascenderá e proclamará para todos os espíritos cativos que ele venceu, que ele triunfou. Todo o universo reage a isso. É o que o Paulo falou. É o evento mais importante da história, a plenitude dos tempos. Não tem como. Muito bom. Muito obrigado por você estar com a gente, participando aqui. Nós estamos falando, eu acho que todos nós temos por tradição isso, nós sofremos na sexta-feira, mas o nosso olhar está sempre lá no domingo. Nós já sabemos o que vai acontecer, mas a gente não pode abrir mão do valor que teve isso, né? Todo o processo, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler uma obra sobre o julgamento de Jesus, mas é uma obra jurídica. Né? É do direito, né? Um livro do direito, o julgamento de Jesus, e vai narrando tudo que ele passou, né? Todo o processo jurídico que está registrado, né? Então, assim, o processo de Jesus para ir até a cruz está registrado no direito romano, né? E essa é uma obra muito interessante, é uma obra pequena, mas eu acho que vale a pena ser lida para ver como que é o processo até o julgamento de Jesus. E a gente volta no próximo bloco com a ressurreição de Jesus. Esteja com a gente, participe com a gente, lembrando, busque no YouTube, né, @RTM, e você vai participar conosco. Vamos participar logo, logo do próximo bloco. Estamos nesse terceiro bloco de especial de Páscoa. E a mesa, né, um lugar de unidade, tradições diferentes, mas unidos em torno de uma mesma palavra, de um mesmo Cristo, aquele que nos aproximou.
o evento mais importante do calendário cristão, o evento mais importante da humanidade, aquele que dividiu antes de Cristo, depois de Cristo, é esta presença, este significado que nós estamos trabalhando. A gente já falou da quinta-feira, do lava-pés, do processo do sofrimento de Jesus, da sexta-feira da sua morte. E agora, nesse bloco que nós vamos tratar da ressurreição, queria perguntar em especial, né? Como vocês avaliam a reação dos discípulos após a morte de Cristo no sábado, né? Como é que vocês avaliam, né? O pastor Rodrigo já mencionou dos caminhantes de Emaús, né? Que voltam até decepcionados e chegam a perguntar para Jesus: só você não sabe o que aconteceu? Mas na memória de vocês, né? Pastor Luiz Felipe, começando contigo, como é que você avalia, né, a reação dos discípulos após a morte de Jesus naquele sábado? Reações completamente normais e naturais de se esperar de seres humanos, né? Eles não compreendiam tudo que estava em jogo. Eu peço até licença para lembrar de uma passagem um pouco antes ainda, na última ceia, onde Jesus anuncia sua morte e Pedro diz: de jeito nenhum, eu dou minha vida pelo Senhor. E Jesus diz: você vai dar a sua vida por mim? Eles não entendiam, eles não, mesmo tendo testemunhado tudo aquilo, eles não compreendiam. Não à toa, Tomé vai ser tão resistente e vai pedir para tocar, e vai pedir para ver. E de certa forma, nós temos que ser gratos a esse momento, porque é nessa ocasião onde Jesus vai dizer: olha, você viu e creu, mas é bem-aventurança crer sem ver. Muito bom, pastor Rodrigo. Aquela figura deles trancados, né? Você tem dois que de alguma forma já deu linha na pipa, falou: acho que não vale a pena nem ficar trancado não, preciso voltar na minha vida, colocar pão na minha mesa, né? E essa figura deles fechado em algum lugar, nessa casa, acho que demonstra bem quando a vida, quando os desafios da vida, eles não estão em consonância com as nossas expectativas, né? Eu me lembro, né, quando meu pai, com 47 anos de idade, sofreu AVC. Tipo assim, não, acho que o senhor errou aí, não faz sentido, um homem de Deus, um apaixonado pelo Evangelho, e eu fiquei nesse quarto. Eu me lembro que quando o cirurgião, né, falou assim: ele vai morrer. Foi muito forte. E aí eu falei: mãe, eu vou fazer uma oração agora para o Papai do Céu levar. Aí minha mãe olhou e falou assim: ele é teu pai, mas antes ele é meu esposo, deixa eu orar, porque eu acho que ele pode ficar vivo. Assim, cala a boca, menino, não ore antes de mim, vai que a tua... Então acho que esse lugar é um lugar que todos nós, né, ficamos, às vezes, né? Domingo passado mesmo aconteceram algumas coisas no nosso culto dominical que me deixaram tão tristes. Fui embora triste para casa. Entrei nesse quarto, né, nas devidas proporções. E ontem, né, saí do culto, da mesma igreja, do mesmo endereço, saí com uma perspectiva toda diferente, né? Então, acho que essa perspectiva dos discípulos de, vamos ficar trancadinho aqui, não sabe muito bem o que está acontecendo, será que somos nós os próximos a serem crucificados? É muito medo, né? Eu estou falando de algo que não deu certo num culto, eles estão lidando com as crises da própria vida, né? E tem mulheres envolvidas, então é totalmente plausível encontrá-los lá. Pregadores que falam, medrosos, fariam pior, com certeza. Eles apostaram em tudo em algo que aparentemente não deu certo. Exato. Pastor Paulo. Para mim fica evidente a questão da incredulidade persistente, né? A gente falou do exemplo de Tomé, não, eu vou ver para crer. Mas a maioria dos discípulos lá nem vendo creu direito e nem entendeu.
Porque o relato da ressurreição é maravilhoso, porque o relato coloca o foco da fé não está nos discípulos homens, está nas mulheres que foram lá, viram que o túmulo estava vazio, uma viu o anjo, viu Jesus, Jesus falou, ó, avisa lá que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. E os discípulos, ouvindo isso, não acreditaram, não deram muita bola, né? Porque já era uma cultura onde a palavra da mulher não tinha muito crédito e ainda vinha com... Uma coisa é Jesus falar, não, eu vou morrer e ressuscitar dali a 3 dias. Outra coisa é os discípulos se lembrarem disso e cair a ficha de que aquilo estava acontecendo. Mas como o Luiz falou, é extremamente normal, porque ressurreição, quando foi a última vez que alguém ressuscitou assim, dessa forma? Nós temos casos de ressurreição no Antigo Testamento, mas não dessa maneira, né? De uma quase auto-ressurreição, Jesus ser ressuscitado pelo poder do Espírito por obra de Deus e não por intermédio de outras pessoas. Isso mostra a nossa relutância sempre em fazer o mais fácil, que é acreditar simplesmente no que Jesus está falando. Jesus falou que ia ressuscitar? Ok, ele ressuscitou. Não. Como aquilo era algo muito diferente, eles ficaram presos na sua incredulidade. Que a incredulidade faz parte da nossa existência, né? Nós, depois de Jesus, nós sabemos que Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, mas muitas vezes a gente não traz esse Jesus vivo para a nossa realidade. Jesus não está de forma palpável, não está de forma viva. A questão do ser mais feliz em crer não vendo, por mais que nós estejamos num lado de bênção, porque Jesus já veio, a gente já sabe tudo o que aconteceu, por outro, às vezes em momentos muito difíceis, como seres humanos, nós chegamos a questionar, é realmente isso, Deus? É realmente isso? Tem esperança do outro lado do sofrimento? Então eu creio que esse trecho da ressurreição mexe em coisas muito profundas da nossa existência, naquele limite vida e morte, vida e morte. Quando a gente lida com esse limite, as coisas começam a tomam uma outra dimensão. Uma das questões muito interessantes, eu brinco que o meu versículo predileto é João 21:3. Não sei se vocês sabem de cor. Diz assim, Pedro, vou pescar. Então eu digo que esse é meu versículo. Mas é muito interessante porque Pedro, desestabilizado, ele vai tentar voltar ao passado. E naquela noite ele não pesca nada. A frustração maior, eu fico imaginando ele como... Gosto de pescar, né? Tem sido minha terapia. Mas você não pegar nada, né? Então assim... Você fica mais estressado, eles estão com medo, a porta está trancada, né? Agora eles estão... Pedro diz assim, vou voltar para a minha velha vida, mas eu não vou... Ele não pega nada até que Jesus volte, né? E na narrativa de João diz assim, não é história de pescador, porque alguém ficou lá para contar os peixes, que diz lá em João, 153 grandes peixes, né? E a rede não rompeu. Né? Então, esse processo da ressurreição, de fato ele inaugura um novo tempo, né? Quando Maria diz isso, supondo ser ele o jardineiro, volta lá no Éden, né? A ressignificação do Éden, né? A Páscoa é a reinauguração do jardim perdido, né? Porque quando ela diz assim, supondo ele ser o jardineiro, tudo começa no jardim. A ressurreição passa pelo jardim e depois em Apocalipse você vai encontrar o jardim da vida. Fala, Luiz. Não, e vale lembrar que no véu estavam estampados os querubins, os mesmos que trancaram a passagem do Éden. O véu rasgado é a entrada, é a readmissão do povo de Deus à sua presença, para cultuá-lo e para adorá-lo. E não é só uma reentrada, mas é a invasão da presença sagrada de Deus no mundo. Né? Então, é um sentido totalmente contrário ao que as pessoas tinham como expectativa. Não, eu vou entrar na presença de Deus. A gente até usa essa expressão, né? Sim, sim. Mas, na verdade, o que acontece em Cristo Jesus é que Deus... ele vai para todos os cantos da humanidade. Ele é o tabernáculo. Ele se faz presente e ele coloca a promessa e a profecia de que a terra seria cheia da glória de Deus como as águas cobrem o mar
Esse é o cumprimento. Esse é o cumprimento. Então, nós estamos falando do evento, né? Evento com E maiúsculo e Q maiúsculo que a gente pode colocar. Agora, a gente não pode deixar de citar, já foi citado levemente, mas essa mulherada foi corajosa, hein, meu? Pô, sair numa madrugada com riscos de serem atacadas de todas as formas. Pô, de alguma forma encarar esse breu, encarar um soldado romano, é uma valorização, uma supervalorização, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, a uma figura tão frágil que era a figura feminina, né? Esse empoderamento, né? Essa amplitude, né? Tirando essa especificidade, né? da fala masculina, né? Que, como Paulo disse, uma coisa muito, muito presente, né? E agora Jesus dá voz a mulheres que vão falar para os corajosos. Pô, e aí? Então realmente esse sair do casulo em direção, e elas não estão indo lá para vê-lo ressurreto, né? Elas estão indo lá para assim, enquanto eles estão tristes, eu estou sendo bem romântico, né? Dentro de casa, elas continuam tristes, mas na missão. Porque tem pessoas que, pô, na sua tristeza se enclausuram, elas estão ok, tô triste, mas a vida tem que continuar, né? E aí elas se deparam com algo muito mais poderoso, né? E na humanidade delas, né, nas narrativas, né, quem vai remover a pedra, né? Mas elas vão, né? E aí elas têm a visão, né, do Cristo ressurreto. Pastor Felipe, em que momento os discípulos entenderam a ressurreição? Nós estamos já caminhando aqui para o nosso tempo, né? Que momento você vê que os discípulos passam a entender o sacrifício da cruz? Porque depois a gente vai falar sobre a descida do Espírito Santo e Pentecostes. Eu sei que esse é um especial de Páscoa, né? Mas a gente vai sair daqui já, né, com essa dimensão. Mas em que momento, nesse processo, você acha que os discípulos estão vivendo esse momento, eles conseguiram perceber a ressurreição? Tanto o relato de Lucas quanto o de João, Lucas vai, num determinado momento ali, depois da passagem dos discípulos de Emaús, vai dizer que Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem que tanto a lei, tanto os salmos, tanto os profetas, que é uma maneira, né, de resumir todo o Antigo Testamento, apontavam ele. Então, Lucas faz menção. O Evangelho de João, de uma maneira que me parece ainda compatível com Lucas, mas o Evangelho de João já fala de um derramar do Espírito ou de um esclarecimento espiritual que Jesus dá, claro, depois de ressurreto, aos seus discípulos, para que eles compreendessem as Escrituras. Porque o ministério deles, depois disso, é exatamente o ministério da pregação das Escrituras. Então eles vão manejar as Escrituras. Você vê Pedro pregando no Pentecostes, você vê depois Paulo, que tem uma experiência pessoal, né, com Cristo. Paulo não recebe o evangelho dos apóstolos, ele recebe do Cristo ressurreto, ainda que um nascido fora de tempo, mas todos eles recebem esse entendimento das Escrituras, da história da redenção do próprio Cristo. E não é um entendimento apenas informativo. Ele é um entendimento que só pode ser de fato experimentado por causa desse derramar, desse dom, dessa bênção, dessa graça espiritual. Muito bom, muito bom. Pastor Rodrigo, qual a importância, né, da descida do Espírito Santo no Pentecostes? Você menciona a narrativa de João, e João encerra o Evangelho com a descida do Espírito Santo, já com a presença do Espírito Santo, mas Lucas é aquele que estuda, né? Se você tirar, é uma heresia, né? Tirar João da Bíblia, você não pode tirar João, mas se você tirar, Lucas está escrevendo o Evangelho e Atos dos Apóstolos, né? Então ele faz uma pausa
né? Pastor Rodrigo, o que você me fala sobre sobre o Pentecostes, né? Sobre essa importância da descida do Espírito Santo? É o tapete que até então está um pouco, né, do avesso ainda, é o tapete ficando do lado certo, né? É a história sendo costurada, essa Missio Dei, né? Ela vai ganhando esse desfecho, né? É o Deus que se revela no Antigo Testamento e que depois entrega o bastão para o Cristo, e é o Cristo que agora entrega o bastão para o Espírito Santo. Então essa comunidade divina, ela ensina muito. Então Pentecostes é o empoderamento para a missão, obviamente, né? Agora, o que eu acho interessante é que quando Jesus está para subir, vem aquela pergunta chata, né? Pô, quando que você vai redimir Israel? Pô, acho que se eu sou Jesus, eu falo, não, caramba, né? Entenderam nada, né? Entenderam nada daqui. Eu já ressuscitei, já provei que eu sou o ressurreto. Mas esse foco de Jesus, eu não posso ficar mais com esses caras. Precisa vir outro, né? E às vezes na nossa liderança a gente quer deixar tudo muito perfeitinho antes de passar o bastão, né? Então a chegada do Espírito Santo é um novo ciclo, é a nova era, no sentido da palavra, é um novo momento para que a igreja de fato saia do seu casulo e leve aos quatro cantos da terra a mensagem que não podia ficar só para aqueles galileus. Muito interessante que no processo de Jesus preparar a sua morte, Filipe faz isso, né? Mostra-nos o Pai. E eu fico imaginando exatamente essa. Pô, Felipe, tanto tempo com você. Jesus, queria ver a cara de Jesus. Quanto tempo de Jesus. Pastor Paulo, fala para mim. Antes de Jesus subir, ele anuncia, né, a que vai voltar. E aí ele chama os seus discípulos, né, para serem testemunhas, né? Testemunhas desse chamado, dessa vocação. Agora já não mais de maneira equivocada. Nós estamos falando do Pentecostes. Eles já estão cheios, estão completos, né? O Pedro que está do lado da prisão de Jesus, para mim, meu melhor amigo, assim, amigo que amigo, não aparta a briga, né? Já entra dando uma voadora, né? Então, Pedro, cara, quando vai prender Jesus, ele já puxa a espada, ele corta. Eu acho que errou, né? Tentou matar o cara, assim, mas assim, esse é amigaço, mas não estava completo ainda. Agora a gente tem o Pentecostes, eles estão completos. Fala para mim, pastor Paulo, né? Quem é chamado para essa missão hoje, né? Já fruto desse Pentecostes, dessa manifestação de Deus? Todos que somos discípulos de Jesus, que tivemos um dia um encontro pessoal com Ele, que cremos nele como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, todos nós somos chamados a sermos testemunhas de Jesus. Testemunhas no sentido mais simples da palavra, que é alguém que fala a favor de, que alguém que estava presente, né? E tem certeza da veracidade dos eventos e testemunha a favor de uma pessoa. E nesse sentido, a presença do Espírito Santo é essencial, porque sem o Espírito Santo em nós não podemos falar sobre Jesus. Aliás, sem o Espírito Santo em nós sequer conhecemos Jesus, porque Cristo, ele se faz presente em nós por meio do seu Espírito. E o Pentecostes é o empoderamento, né? Utilizando uma palavra da moda hoje. Ele empodera a igreja de forma definitiva para que essa igreja seja capacitada a pregar, né? Vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês serão o quê? Minhas testemunhas em todo lugar, começando em Jerusalém, mas se alastrando por todas as partes do mundo. E essa é a nossa missão. A nossa missão é testemunharmos Jesus ao mundo e fazer com que o Evangelho se torne visível em um mundo de trevas. Essa é a nossa missão. É a missão que antecipa o último ato da história de Deus, que é a consumação, a redenção de todas as coisas. Então, nós fazemos parte desse grupo seleto, desse grupo especial de pessoas que, embora nunca tenha visto Jesus face a face, um dia nós o veremos, mas nunca vimos Jesus, nós temos
a tamanha certeza dentro dos nossos corações que Jesus é real e que o Espírito Santo testifica isso em todo momento para nós, que nós somos capacitados a falar em nome dele, pela causa dele, para que todos que ouvem possam ser despertados pelo mesmo Espírito a compreender o Evangelho. Essa é a maravilha da missão de Deus que nos faz parte, nos chama para esse projeto, vislumbrando o alvo final da nossa esperança, que é a nossa ressurreição. A gente falou até agora da ressurreição de Jesus, mas a ressurreição de Jesus é promessa para minha, para sua, para nossa ressurreição, num dia estabelecido por Deus na eternidade, mas nós seremos trazidos de volta à vida e viveremos na nova criação. Então, anunciar isso é somente pelo poder do Espírito Santo, é somente por aquilo que o Espírito Santo fez de forma pontual no Pentecostes, mas que se arrastará até o retorno de Jesus Cristo. Muito bom. Nós estamos caminhando aí para o nosso final de forma assertiva, né? Parece aquele bate-bola final. A palavra de Deus diz, né, que Jesus vai voltar depois que todos conhecerem, for anunciado a palavra do Senhor. Hoje nós temos, eu sou de uma realidade, né, de uma geração que eu na verdade, a minha primeira Bíblia comentada, né, eu troquei por 21 vales a alimentação que eu ganhava na faculdade. Eu abri mão de 21 refeições para comprar uma Bíblia usada, né? Hoje nós temos tantos acessos. O que nós podemos fazer para acelerar, né, a volta de Jesus no sentido da comunicação do Evangelho? Pastor Luiz, você primeiro, depois Pastor Rodrigo, Pastor Paulo, né? O que nós podemos fazer para acelerar nesse mundo que nós vivemos hoje? Bispo, me parece que a vocação primordial da igreja é a pregação e proclamação do Evangelho. E claro, o que se desdobra a partir daí, que é esse testemunho, né? Me corrige, Paulo, se eu estiver falando uma besteira, mas pelo que eu sei, a palavra testemunho, ela faz parte do vocabulário jurídico mesmo, né? No Novo Testamento. Então são pessoas que, com a sua vida, com o seu proclamar, e não só uma vida ética, eu por vezes acho que a gente pesa muito a mão na ética, na moral, nesse bom testemunho, no sentido de uma vida politicamente correta. Mas é importante lembrar que essa consagração, essa santificação, é uma vida separada para pertencer ao povo de Deus que o ama, que o adora, que o cultua, que vive a realidade da igreja, né? Vamos lembrar que Jesus diz o seguinte: vocês devem se amar uns aos outros como eu vos amei. E se assim o fizerem, todos os reconhecerão como meus discípulos. Então, o testemunho do crente começa na igreja. Nós vivemos em tempos onde a igreja está perdendo destaque. A igreja, essa nossa mentalidade, digamos assim, muito, infelizmente, secularizada, a igreja ela é pensada como uma instituição, como uma organização, como um clube que eu frequento. Mas a igreja é o corpo de Cristo e nós precisamos lembrar o que isso tudo significa, no sentido que tem implicações sobrenaturais, espirituais mesmo. E o primeiro testemunho do crente é o testemunho da igreja, onde ele vive aquela realidade aqui, e o testemunho da igreja constrange, proclama, desafia, confronta o mundo para que Jesus fique expresso e testemunhemos. Pastor Rodrigo, o que a gente pode fazer para agilizar esta volta de Jesus, né? O testemunho, o que mais a gente pode fazer? De maneira bem prática, a gente saber e ter pessoas nos mais desafiadores ambientes da nossa sociedade, né? Então a gente não pode se fechar, né? Não pode se enclausurar. Eu acredito que aquilo que o The Chosen, por exemplo, tem feito, que mais pessoas queiram estar nesse viés do entretenimento, que mais pessoas queiram estar na política, que mais pessoas com a convicção do testemunho queiram estar nas mais diferentes expressões da nossa sociedade, né? Então eu oro mesmo para que a gente consiga ter essa relevância, ter essa postura, não apenas ética, né?
mas a postura do Cristo ressurreto. E a gente não pode se esquecer, o mundo vai nos odiar. Porque ainda a nossa mensagem é um escândalo. Então não é um testemunho achando que o mundo vai nos abraçar. O mundo vai nos odiar, né? O mundo é uma contracultura. E que sejamos resilientes e que, assim como The Chosen, assim como outras frentes, elas de fato tenham essa relevância, não apenas da relevância da multidão, mas nem tudo que faz sucesso obviamente é relevante, mas se a gente começar das nossas comunidades de fé, e isso escoar para os nossos bairros, para as nossas cidades, eu acredito que se deu certo com ele e chegou na gente, o nosso número hoje está maior. Se a gente fizer de fato a nossa lição de casa bem feitinha, com a ação do Espírito Santo, sem ele a gente não vai conseguir fazer nada, com a fidelidade das Santas Escrituras, acredito que naturalmente e com muita intencionalidade, ele volta e volta logo. É isso que nós mais desejamos. Pastor Paulo? Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos e ele disse: paz esteja com vocês, né? Eu creio que esse é um chamado para todos nós. Nós podemos apressar, e o texto bíblico diz, apressar a volta de Jesus, quando nós entendemos também que é chamado da igreja sermos agentes de paz no mundo. Paz não apenas no sentido metafísico, mas a paz com Deus, a paz da reconciliação, sermos mais amáveis, mais gentis, mais portadores de graça e saber que nisso o Espírito de Deus coopera para que possamos atingir o fim da missão pretendida. Muito obrigado. Nós estamos encerrando esse especial de Páscoa, Unidade à Mesa, e eu quero agradecer de uma forma muito especial mesmo, Pastor Rodrigo, né? Bênção ter você aqui, Pastor Luiz Felipe, Pastor Paulo. Como é gostoso ter vocês aqui, representando expressões denominacionais, uma palavra de despedida e a gente vai caminhar para o encerramento do nosso programa. Pastor Luiz. Espero que essa Páscoa, os irmãos, todos aqueles que estão nos assistindo, possam experimentar o sentido verdadeiro, genuíno e ter cada vez mais uma experiência profunda e transformadora com o Evangelho, com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo. Muito obrigado. Pastor Bispo, obrigado, né? Obrigado por esse tempo, Luiz, Paulo, Transmundial, por esse canal tão especial a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo e ouvindo. Que Deus abençoe, uma feliz Páscoa e de fato, que o Cristo ressurreto esteja com a gente até a consumação. Queridos amigos aqui à mesa, você que nos assiste ou nos ouve, Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida, que nós possamos aproveitar cada instante dessa nova vida que nós temos nesse Jesus que ressuscitou para a nossa salvação. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Uma honra estar à mesa com vocês. Nossa gratidão a Evelyn, que preparou esse ambiente para nós, da mesa, da cruz e também do cálice da ressurreição. Eu quero lembrar a você que este especial de Páscoa ele pode ser conferido no site da rtmbrasil.org.br. Você pode buscar os agregadores de podcast, no nosso canal do YouTube, acesse, né? youtube.com/rtmbrasil. Querido ouvinte, esse programa ele foi feito em primeiro lugar para a glória do nosso Deus. Mas esse foi um tempo que nós fizemos pensando em você. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar com a gente. Feliz Páscoa de Jesus Cristo. Feliz Páscoa de um Senhor que morreu e ressuscitou. Deus abençoe, um tempo precioso sobre a sua vida. Páscoa. Unidade à mesa. Reflexão e fé. Realização RTM Brasil.